Começou a transmissão lá? Ainda não, mas deve ter um desenho. Começou, eu acho que foi. Gente, voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver agora de novo? Voltamos mesmo, gente. Por favor, confirmem. É. Eu não sei o que aconteceu, mas agora eu acho que tá tudo certo. Show. Voltou, glória a Deus. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas vou voltar falando então da batalha. Como que vai ser o jogo de vocês. Basicamente, vocês vão ter que criar um sistema de RPG de lutinhas, onde você vai escolher alguns personagens e esses personagens vão lutar contra os vilõezinhos lá que você vai ter que criar também. E aí, cada personagem ele vai ter características próprias de defesa, de ataque, e você vai ter que fazer calcular algumas coisas. Por exemplo, o ataque de um personagem ele vai ter que seguir essa fórmula aqui. Então, o dano que ele vai fazer no oponente vai seguir essa fórmula do ataque e vai ter relação com o tamanho do ataque dele e a defesa do oponente dele. Então, é importante vocês prestarem atenção nesses detalhezinhos, né, para vocês poderem fazer o trabalho bem. E agora a gente chega nas especificações. Aqui a gente tem algumas imagens que vão ilustrar como o que a gente quer que vocês façam cada uma dessas páginas do trabalho, digamos assim. Então a gente começa com o menu, onde vão ter os diversos personagens que você vai criar, né? Aqui a gente tem esses aqui padrão, que vocês têm que criar de qualquer jeito. E aí você tem que escolher alguns desses personagens para lutar contra os vilões. E você vai ter que fazer essa seleção com as setinhas do seu teclado. E com a tecla Z você vai selecionar um. Lembrando que vocês não podem escolher dois personagens iguais. Então, se você pegou o Paladino, você não pode pegar ele de novo. E aí você tem que escolher 3 personagens para lutar contra os monstros. Aí depois que você terminar de fazer as escolhas, você vai ser direcionado para uma outra tela, que vai ter os seus personagenzinhos e os vilõezinhos que você vai ter que lutar. Aí, como podem ver, quando for na sua vez de atacar, você vai ter o nome dos seus personagens, a vida deles aqui do ladinho e o tipo de ataque da pessoa que está atacando no momento. Então, por exemplo, esse aqui é o mago, aí tem que aparecer os ataques dele. E qual vai ser a ação que ele vai fazer no momento. Stilton perguntou se... Ratinho, gente, que é isso? Enfim, o menu tem que ser igual ao da imagem ou eu posso fazer aqueles menus? Então, a gente vai passar pra vocês, ou já passou, eu acho que já passou, todas essas imagenzinhas que vocês vão poder utilizar no jogo de vocês. Então tem que ser igual. Mas, um negócio que eu vou falar mais... Avião, gente, espera aí. Vai passar. Eu parei de falar por causa do avião. Ah, então tá. Agora eu voltei. E aí, mas vocês vão poder fazer algumas coisas próprias, digamos assim, que eu vou explicar mais pra frente. Mas por enquanto, vamos terminar isso aqui. Aqui só tá mostrando, continua mostrando, tem que ter essa setinha aqui, né, pra falar qual que é a ação que você quer fazer com o seu personagem. E você vai encontrar com as teclinhas do seu teclado. Tem algumas outras especificações, e aí vocês têm que usar a tecla X, né, pra escolher a ação que você quer. Então, prestem atenção nessas coisinhas de teclas, de como que vai ser a jogabilidade do seu joguinho. E a parte mais importante agora é que, assim, as questões de nota. Lembrando que o trabalho ele pode ser individual, mas ele pode ser em dupla e trio também. Inclusive, já tem até um jeito de vocês formarem grupos lá no Discord. É interessante que vocês façam ele em mais de uma pessoa, porque vocês vão poder trocar conhecimento e, assim, é divertido de fazer. Mas vocês também podem fazer sozinhos. E a data de entrega é dia 11 de dezembro. Então, vocês têm bastante tempo ainda pra fazer ele. Só que não deixem pra última hora, gente, porque senão vai dar ruim pra vocês. Eu nem sei se alguém já começou... Algum de vocês já começou a fazer o trabalho, assim... Já começou a ver algumas coisas pra usar ele? Não necessariamente já tem? Fala aí no chat. Gente, somos alunos também. Sabemos que vocês não começaram porque a gente não começaria. Mentira, porque a gente tem gente igual o João e o Danilo que já começaram, gente. Confia.
Uau, já passou da metade do trabalho. Aí eu tenho dificuldade de acreditar, mas vou confiar em você. E agora a gente vai falar de algumas... o que vai valer nota no trabalho de vocês. E algumas especificações também que vocês têm que seguir. João Rufino tá buscando imagens para o trabalho? Imagem tipo a mais ou as imagens que a gente colocou aqui? Enfim, tá demorando, eu vou continuar. A tela de vocês tem que ter esse tamanho aqui. Algumas pessoas já perguntaram, então tá aqui tudo no trabalho direitinho. E é 1024 pixels por 768. Não, mais. Imagem a mais. Beleza, então, legal. E algumas coisas que a gente tem que falar também é terem boas práticas nesse trabalho. Não assim, algumas coisas não são obrigatórias. Por exemplo, a modularização que vocês viram hoje não é obrigatória. Mas se vocês conseguirem usar, é muito legal. Vocês não precisam fazer logo no começo do seu trabalho. Vocês podem fazer eles inteiros, se vocês preferirem, assim, num arquivo só e depois separar. Fica muito, assim, mais visível, mais organizado. É bem interessante. Além disso, vocês têm que utilizar funções. Não tem como vocês fazerem ele inteiro sem usar nenhuma função. Tem que usar. Além disso, o seu código tem que estar bem comentado. E o que é um código bem comentado? Você, quando está escrevendo o seu código, você entende o que está acontecendo ali, porque você é que está escrevendo ele. Mas nós, professores, quando formos ler e corrigir, se não tiver nenhum comentário, nessa parte está fazendo tal coisa, nessa parte está fazendo tal coisa, a gente vai ter que se esforçar muito mais para entender o seu código. Então, é muito importante que vocês comentem eles. Não precisa comentar cada linha, mas ter comentários que sejam importantes. Bom senso. Um trecho que você tem um trecho que você fez um negócio com os nomes bem intuitivos, nome de função, nome de variável. Às vezes dá para passar sem comentar, mas tem trechos que precisa de comentar, ter essa sensibilidade. Exatamente. E, além disso, usem programação orientada a objetos, gente. Vocês têm algumas coisas que vocês podem usar, por exemplo, é o personagem. Vocês podem criar um objeto para o personagem e aí ele vai ter características de ataque, vai ter características de atacar, né? Quanto que ele... de receber dano, de dar dano. Então, é importante que vocês usem programação orientada a objetos. É importante, gente, sem plágios, por favor. João, comentário em cada linha? Vamos... Mas tudo bem, assim, eu acho que eu prefiro o excesso do que não ter nada. Depende. Às vezes é melhor não ter nada. Enfim, e aqui, como eu já disse antes, a entrega é dia 11 de dezembro e vocês vão ter que enviar pro nosso e-mail, Introcomp UFES, usando essa formatação aqui, trabalho Introcomp e o nome completo de todos os alunos que estão fazendo o trabalho junto com você. Então, se você está fazendo sozinho, vai ser só o seu nome, mas se você está fazendo com outras pessoas, tem que colocar o nome de cada um deles. Então, não precisa enviar o trabalho mais de uma vez. Apenas uma pessoa do grupo precisa enviar e colocar o nome de todo mundo no título do e-mail. E sobre a parte de pontos, o trabalho no total vale 10 pontos. E também vai ter pontos extras. Então, eu vou fazer aqui agora, mostrar para vocês quais são os pontos extras. Mas antes, a gente vai ter um modificador, que esse modificador é o que vai dizer se a sua nota... quanto que você vai receber de ponto extra. Então, a sua nota no final vai ser a sua nota obrigatória, assim, que são as coisas normais que você vai ter ponto, mais o modificador vezes a nota extra. Então, por exemplo, se você tiver, a sua nota obrigatória foi 1, mas você fez todos os pontos extras, você não vai receber exatamente a quantidade de pontos extras, porque a sua obrigatória foi baixa. Então, a sua nota extra não vai ser tão alta. Então, não se esforcem para ter uma nota obrigatória alta, para vocês também poderem ganhar mais pontos extras. E aqui a gente tem as especificações de quanto vale cada parte. Se você usar a orientação objetos, você já ganha 1 ponto. Isso é os requisitos obrigatórios. Então, não é opcional, é obrigatório. E aí, usar a orientação objetos é 1 ponto.
Comentários, que é igual o João Rufino falou, que coloca em cada uma da sua linha, vale meio ponto. O uso de funções também meio ponto. Vocês conseguirem fazer o menu inicial já é 2 pontos, então já aumenta um pouquinho. Exibir a interface, que é tipo a parte da batalha, mostrar as coisas direitinho dentro do seu jogo, já é mais 2 pontos. E se o seu sistema de batalha funcionar, ou seja, funcionar direitinho coisas do tipo ataque, defesa, morrer os personagenzinhos, essas coisas desse tipo, já são mais 4 pontos. E aí você tem toda a sua nota obrigatória. E agora a gente tem as notas extras, que inclusive é muito legal se vocês tentarem fazer, porque, enfim, a gente gosta de ver como que vocês usam a criatividade de vocês no trabalho. A primeira é você usar músicas e sons. Isso não é obrigatório, mas você pode se colocar eles, sei lá, efeitos sonoros para os ataques, musiquinha de fundo. É bem legal isso, e vai um ponto a mais de ponto extra. A gente também tem os easter eggs, que também, ano passado, a gente teve um trabalho semelhante de vocês. E foi muito legal ver os easter eggs que os alunos criaram. E a nota vai depender da criatividade e da complexidade do easter egg que você faz. Lembrando, gente, que não pode ter nada ofensivo. Inclusive, se vocês colocarem alguma coisa ofensiva, vocês vão tomar 0 no trabalho de vocês. Então, sejam conscientes. E também tem as ações únicas. Porque a gente colocou as básicas, que é atacar e defender. Mas se você quiser colocar alguma diferente, tipo atordoar, isso também vai valer ponto extra. Tipos de ataque e defesa diferente. Por exemplo, ao invés de ser só ataque, ser, não sei, bola de fogo do mago, ou, sei lá, corte de espada, coisas desse jeito assim. Também vai valer 2 pontos. E análise, que é tipo quando um personagem consegue fazer análise das informações de um alvo. E isso vai um ponto a mais. Então, isso vai muito da criatividade de vocês, de quão interessados vocês estão em fazer o trabalho. Inclusive, quem falou que já começou, tem bastante tempo para poder pensar nessas coisinhas também. E é legal porque quando tem um trabalho com bastante coisinha nova, a gente normalmente mostra eles nas próximas edições, se for um trabalho bem legal. Então, vocês vão poder ser lembrados. Mila, o pessoal tá perguntando aqui, alguma pessoa que eu não sei ler o nome, perguntou, pode colocar o Faustão como easter egg? Colocar o quê? O Faustão como easter egg. E outra perguntou o que você considera ofensivo. Olha, gente, vocês podem colocar o Faustão como easter egg se vocês quiserem. Ele pode ser até um personagem de vocês. O que eu considero ofensivo, gente, é senso comum. Vamos começar que não pode ter coisa de xingamento. Poxa. Senso comum, gente. Não tem como elaborar todas as coisas que podem ser ofensivas. A questão de ética e ética vai de pessoa pra pessoa. Enfim, arrisque-se aí. Se você achar que algo pode ser ofensivo, não coloca isso. Eu faria exatamente isso. Na dúvida, deixa quieto. Na dúvida, deixa quieto. No geral, vocês têm alguma dúvida sobre o trabalho? Lembrando que a gente continua tendo as monitorias, então se vocês estiverem tendo dificuldade de começar, dificuldade de fazer alguma coisa, vocês podem ir nas nossas monitorias, que são quarta, quinta e sexta, e também podem mandar as dúvidas que vocês tiverem nos canais de comunicação do Discord. Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Alguma coisa que queira perguntar? Alguma curiosidade? Se ninguém tiver nada, gente, manda, não tem nada, pra eu saber que vocês me escutaram. Porque se vocês não falam, eu não sei. Live, não dá pra gente adivinhar. Por favor. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa. Eu nem sei se... e lembrem do feedback. Gente, muito importante, feedback. Mandaram Tanais. Lembrem do feedback. Isso. João perguntou se eu pegar um arquivo de um criador, é obrigatório mencionar o nome dele nos créditos? De um criador, você quer dizer uma pessoa aleatória aí? Olha, eu acho que você pode comentar, mas não é obrigatório não. Você só não pode plagiar, tipo, por exemplo. Direitos naturais, né? Você pode colocar nos comentários do seu código, tipo,
onde você usar essas funções dessa outra pessoa. Nesse arquivo usamos a função de tal cara, não sei das quantas. Uma dúvida minha que eu não fiz, não cheguei a elaborar esse trabalho. É questão de música, essas coisas. Tem alguma coisa com direitos autorais? Olha, vocês não vão ganhar dinheiro com isso. É só um trabalho. Mas, por exemplo, se tiver alguma música e, por exemplo, a gente quiser mostrar o trabalho de vocês na live da Twitch, a gente não vai poder mostrar se tiver uma música que não é, assim, de graça. Mas fora isso, não tem problema nenhum. Podem usar o som que vocês quiserem. Fora isso, mais alguma coisa, gente? Lembrando do feedback, deem feedback, por favor. Deem feedback importante. João, pode parecer plágio. Então, é legal que você coloque no seu código comentando. Essa parte aqui eu peguei de tal lugar. Normalmente, quando a gente usa o código de outras pessoas assim, a gente coloca comentado que foi de outra pessoa. Fora isso, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, gente, é isso. Lembrando das monitorias. E mais uma coisa importante, semana que vem a gente não vai ter aula. Agora a gente só tem aula no dia 6. Me corrijam, Jorge, quem estiver me assistindo, se eu estiver errada, me falem, mas a próxima aula é só no dia 6. É no dia 6 mesmo. Aí só vai ter no dia 6. E vai ser uma aula sobre a leitura de arquivos e também vai ter dicas para o trabalho de vocês. Então, se vocês tiverem dificuldade para começar ou qualquer coisa do tipo, apareçam nessa aula que a gente vai dar algumas dicas dos trabalhos para vocês poderem se nortear melhor. Isso aí, dia 6 mesmo. E é isso, gente. No mais, muito obrigada por vocês terem aparecido. Não esqueçam da próxima aula também, no dia 6. E deem o seu melhor no trabalhinho de vocês, pra gente poder ver coisas interessantes na hora de corrigir. No mais, até mais, gente. Não esqueça do feedback. Até mais, gente. De feedback.